O Senhor esteja convosco. E de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo, como nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, no finalzinho do Evangelho, é memória de Deus. Ele é aquele que nos recordará e recorda todas as palavras de Jesus. Quando nós o invocamos, quando nós clamamos, vinde Espírito Santo sobre a nossa vida, às vezes nós mesmos, muitas vezes, a gente lembra daquilo que dá errado. É muito mais fácil a gente lembrar daquilo que dá errado do que as coisas boas que aconteceram. E muitas vezes aquela voz ressoa em nós e nos lembra falhas, deficiências que aconteceram na nossa vida. Muitas vezes o espírito do mundo quer o tempo todo soprar essas vozes de negatividade sobre a nossa vida, aquilo que não deu certo. E às vezes vem até aquele pensamento assim: veja, outra queda, outra decepção. E vem aquela voz que fala assim: você nunca vai conseguir. Você não é capaz. Nos atormentando o tempo todo. Nos colocando sempre para baixo. E este, podemos dizer, é um refrão perigoso. Um refrão ruim para a nossa vida quando nós nos abrimos a esse tipo de pensamento que fica nos atormentando o tempo todo. E o Espírito Santo, por outro lado, nos lembra o quê? O contrário. Ele é memória de Deus. Até costumo brincar que quando alguém vem confessar, eu digo que Deus, ele tem amnésia depois que você confessou. Porque ele esquece tudo. Deixa tudo para trás. Então, se o Espírito Santo é memória de Deus, ele não vai lembrar a nós daquilo que é ruim, mas somente daquilo que é bom. O que o Espírito Santo faz na nossa vida é mais ou menos assim: você caiu, mas lembre que você é filho. Ele recorda quem a gente é. Você caiu, mas não se esqueça que você é filha de Deus. Que você é uma pessoa amada, você é uma criatura única, escolhida. Você é uma criatura preciosa. Isso o Espírito Santo faz conosco. Você caiu, mas nunca se esqueça que você é sempre amado. Que você é sempre amada. Mesmo que você tenha perdido a confiança em si mesmo, Deus confia em você. Porque senão a gente
vai entrando nessa situação de darmos ouvidos somente àquilo que é do mundo, e não aquilo que é sacro e que está dentro de nós. É o Espírito Santo. É a memória do Espírito Santo que faz isso conosco. E que o Espírito Santo continuamente vem nos lembrar. Deus lembra-se de você. Ele não se esquece de você. Você pode perder a memória de Deus, mas Deus não se esquece de você. Ele sempre está pronto a te amar e se lembra de você continuamente. Não esquece de você. Só que muitas vezes a gente pode deixar esse pensamento de novo perpassar o nosso coração diante disso. Às vezes a gente pode até falar: ah, padre, você não conhece a minha vida? Você não sabe o que está passando na minha vida? Isso aí são apenas palavras bonitas que você está falando. E o Senhor fala essas palavras a nós, recorda a nós essas palavras, justamente porque Ele conhece a nossa vida e às vezes a gente fala essa palavra de que são apenas palavras bonitas, porque muitas vezes a gente não conhece a nossa vida, mas Deus conhece. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos sem perceber a presença do Espírito Santo em nós. Aí caímos nessas bobagens que o nosso pensamento muitas vezes vai nos dando. O Espírito Santo, então, nesses momentos, nessas falas, são só palavras bonitas que você está falando, é nesse momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, mas é preciso que nós abramos a porta do nosso coração, porque Ele pede licença para entrar no nosso coração e na nossa vida, para agir. Por quê? Porque Ele é o Consolador. Ele vem acalmar os nossos corações. Ele é um Espírito que cura. É o Espírito da ressurreição que, até mesmo outro dia ouvi uma frase muito importante, com o Espírito do ressuscitado, o próprio Jesus, Ele decretou morte à morte. E por isso que Ele vem nos consolar. Vem transformar o quê? Nossas feridas. Como nós cantamos até mesmo na nossa sequência, o Espírito Santo hoje. Tudo o contrário Ele faz. Mas aquilo que é negativo, Ele transforma em positivo. Porque nós temos o Espírito do ressuscitado. Ele vem falar em nós de dentro para fora. Nos ensina que mesmo se algumas memórias doloridas na nossa vida aparecerem, elas vão ser curadas pelo seu amor. Não vai ser uma memória dolorida sempre. Invoque o Espírito Santo. Clame-o na sua vida. Por quê? Ele põe ordem na vida. Ele nos ensina a amar de novo. Ele até mesmo ensina a nos aceitar. Às vezes a gente, para nós mesmos, fazemos uma ladainha de depressão. Fazemos uma ladainha de lamentação. Não acreditamos em nós mesmos. Ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a nos perdoar das faltas que cometemos. E não é fácil perdoar a si mesmo. Mas o Espírito Santo nos ensina assim. Nos ensina a nos reconciliar com o passado e recomeçar com Ele. Uma vida no Espírito. Até mesmo um terceiro pensamento que nós temos é que o Espírito Santo, sopro de vida, nos anima, nos impulsiona. Ele sopra a sua vida em cada momento, em cada instante. Ele acredita em cada tempo, em cada dia, em cada instante. Ele sopra sobre cada pessoa. E esse mover-se do Espírito Santo em nós
É um mover-se que dá dinamicidade na nossa vida. Por isso que ele é sopro. Ele é o espírito da criatividade que nos estimula a sermos diferentes, a sermos originais, não perder a nossa identidade. Se a gente olha para o lado um do outro aí, a gente vai ver como diferente nós somos uns dos outros. Graças a Deus, né? Até mesmo ontem eu falava na homilia da missa de manhã que imagine um mundo com todas as pessoas iguais a você. Vai ser um mundo bonito ou um mundo feio, um mundo chato? Todo mundo igual a você. O Espírito Santo, ele faz nos sermos nós. Como nós somos. E por isso que a gente não tem que ficar comparando a nossa vida com ninguém. É preciso sermos originais. E volto a repetir, uma coisa que eu gosto muito de repetir, não tem ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Nesse mundo imenso que nós temos. Ninguém é igual a você. Você é único. Você é única. Mostra quem você é. O Espírito Santo vai te ajudando nisso. Vai te fortalecendo nisso. E daí, até mesmo, né? Jesus se traduz, o Espírito Santo se traduz em nós, na nossa vida, na multiplicidade de dons. Tantos são os dons que nós temos, e aqui nós temos a simbologia de tudo isso. Porque se dermos conta até mesmo do que nós temos dentro de nós, nós vamos perceber que nós temos mais competências, mais capacidades, mais potencialidades. Porque quando eu percebo essa presença dos dons em minha vida, tudo de novo acontece. E nós temos que ter o cuidado de não acharmos que nós não somos capazes daquilo, disso. Esquecemos de contar com a graça de Deus na nossa vida, que são esses dons. Que os milagres não são simplesmente assim para ficarem esquecidos. Os milagres que vão se dar na nossa vida, vão dar-se no nosso coração, eles precisam acontecer a todo instante. E eu estou para dizer isso aqui, estou aqui hoje para dizer isso a vocês, que os milagres estão na ponta de nossas mãos. Os milagres, eles estão no interior das nossas palavras. Os milagres, eles estão na nossa capacidade de revitalizar, de trazer algo novo, de acordar a vida, de entusiasmar pela vida. Aí está um grande milagre, de afirmar que a vida é maior do que a morte. De cuidar, de curar, de transformar a história. Aí os milagres vão acontecer. Isso é o Espírito Santo em ação. Isso é o Espírito Santo em atividade na nossa vida. O problema é quando eu falo assim, não existe mais Deus presente no mundo. Não existe mais Deus presente na minha vida. Aí eu esqueço desses dons que habitam em mim. Dos milagres que podem ser realizados no hoje da nossa história. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós o invocamos, ele começa a estar de uma maneira nova em nós. Ele começa a agir na nossa vida com um entusiasmo totalmente diferente. Aquele, que, como nós até mesmo falamos, né, que são chamas de fogo, mas não podemos esquecer ao mesmo tempo que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele começa a agir, é Deus em nós. Nós, participantes da natureza divina. Quando você rompe com o mal, é o Espírito Santo agindo em você. Quando você faz aquela fagulha de bem, é o Espírito Santo agindo em você. Como nós cantamos ali, de uma maneira tão bonita,
Ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o enfermo, dobrai o que é duro, dai luz nos momentos da escuridão. É o Espírito Santo nos agindo, nos movendo, amando-nos em nós. Uma coisa é ter o Espírito Santo em seu coração, outra é dar a ele a direção da sua vida. E aí que vale a pena, todos nós, pelo nosso batismo, pela nossa crisma, temos o Espírito Santo em nosso coração. Vale a pena a gente falar para ele: toma a direção da minha vida. Cuida de mim. Vai à frente. Vai guiando os meus caminhos. Que nós possamos, então, para isso, como eu pedi para vocês nessa semana, não sei se fizeram, clamar o Espírito Santo todo dia. Vinde, Espírito Santo. Esse Espírito Santo vem até nós, vem até mim, vem até você, renova-nos e dá o dom de que nós precisamos naquela hora que a gente está precisando daquele Espírito, daquele dom. E é preciso invocá-lo. Por isso, ali como nós ouvimos na primeira leitura, o medo batia a porta do coração dos apóstolos. O medo tomava conta ali de todo aquilo que tinha acontecido com Jesus, a perseguição, a morte de Jesus, e os apóstolos se trancaram. Mas Jesus aparece para dar o quê? A paz. É isso que ele quer para nós, essa paz. Então, o Espírito Santo faz vencermos os medos, vencermos as portas trancadas. Jesus ali entrou com tudo trancado para dar vida nova. Às vezes é preciso perguntar-nos o que muitas vezes de porta trancada nós permitimos acontecer na nossa vida que nós mesmos trancamos. Permita novamente que o Espírito Santo abra essa porta, vença esse medo com você para ter vida nova.